Bom dia. Bom dia, bom dia. Shalom para nós. Bora lá para nossa leitura de hoje. Último capítulo de Levítico. Capítulo 27. E nós vamos ler juntos, vamos aprender juntos. Amém? Pega seu marca-texto, sua caneta. E vamos que vamos. Amém? Deixa eu abrir aqui. Cadê? Aí. Chegamos ao último capítulo. Shalom, Gleice, bom dia. Então vamos lá? Pai, nós queremos agradecer pelo teu cuidado, por cuidar de nós enquanto estávamos dormindo, enquanto estávamos descansando o nosso corpo, a nossa mente. Senhor, obrigada por saber que em todo o tempo o Senhor cuida de nós. Nada foge do teu controle, tudo está em tuas mãos. Obrigada por nos conduzir. Obrigada pelos livramentos, pelo sustento. Obrigada pelo teu perdão, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, por esse dia que começou, pelo dia passado que tivemos, pelo descanso que tivemos. Renove, Pai, as nossas forças, restaure a nossa saúde, que cada célula do nosso corpo esteja perfeitamente funcionando. Restaure os nossos órgãos, os nossos músculos, os nossos ossos, nosso sangue, que tudo esteja alinhado, renovado, restaurado. Qualquer enfermidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que possamos estar saudáveis fisicamente, emocionalmente, para vivermos, Senhor, o novo tempo, uma nova estação, sermos conduzidos por Ti, fazer o Teu propósito acontecer em nós, alinhar os nossos sonhos aos Teus. Tens liberdade, Senhor, para agir em nossa vida e principalmente também aqui, agora nesse momento. Como sempre, desejamos que o Senhor conduza a nossa leitura, o nosso aprendizado, que nós possamos guardar em nosso coração e em nossa mente aquilo que o Senhor deseja para este tempo, para esse dia. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te amamos, nós te exaltamos. Amém e amém. Bora lá, então. Levítico 27, o último capítulo do livro de Levítico. Amanhã a gente entra em Deuteronômio. Levítico 27 diz assim para nós: O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo, de acordo com a tabela oficial. Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata, e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata, e as jovens pagarão 10. Os meninos de 1 mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata, e as meninas pagarão 3. Os homens
de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor. Versículo 11. Se o animal for impuro, isto é, um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono o levará ao sacerdote para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais 1/5. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais 1/5. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do Pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno a Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo. Mas, se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação, e assim o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais 1/5. Mas, se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa o comprar, ele perderá o dinheiro de tornar a comprá-lo. No ano... Shalom, Max, bom dia. Versículo 21. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus, o Senhor. É um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem que o recebeu como herança. Olá, Elenildo, bom dia. Versículo 25. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial. A barra padrão, o ciclo, vale 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a Ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser paga o preço da tabela, mais 1/5. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicada
para ser usada somente no serviço de Deus, o Senhor. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, Senhor, e será dada a Ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado mais 1/5. De cada 10 animais domésticos, 1 pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor, qualquer que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar um animal por outro, mas, se houver troca, então os 2 animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Amém. Terminamos um livro, gente. Onde eu queria marcar aqui? Cadê? Ah, tá. Ninguém pode vender ou tocar, seja pessoa, animal, terreno que estiver sido dedicada para usar. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer por ler Levítico, um capítulo este de hoje, falando sobre pessoas e coisas dedicadas a Deus, ainda que hoje, graças a Deus, estamos no tempo da graça. Quanta coisa nós aprendemos com esse livro. Obrigada por esse acesso. Obrigada por deixar a nós essas instruções. Obrigada porque nós podemos entender como foi até então com o povo ali no deserto. Louvamos ao Senhor Deus por ter trago a nós Jesus, teu único Filho, para ser o nosso suficiente sacrifício, o plano perfeito para nos resgatar, para nos entregar a salvação. Obrigada, Pai, porque Jesus se fez pecador, Jesus se fez impuro, sujo, por nós, em nosso lugar. Ah, Deus, Ele é o Cordeiro perfeito. Ele foi o Cordeiro perfeito que se entregou, foi ao matadouro para ser o sacrifício que nos redimiu. Obrigada porque hoje não precisamos mais seguir essas leis, a qual foi deixada há tanto tempo atrás. Mas de qualquer forma, como aprendemos, como temos aumentado aqui o conhecimento, como temos crescido. E obrigada, Pai, por esse tempo, por esse mover. Nós amamos o Senhor acima de tudo e de todas as coisas. Que o Senhor seja engrandecido, honrado, exaltado em nossas vidas e através de nós. Nós te amamos, Pai, exaltamos o teu nome e que o Senhor possa ter liberdade de agir, fluir, se mover em nossa casa, em nosso lar, em nossa família, principalmente com toda certeza em nossa vida, Pai. Não é apenas no momento que pedimos, não é apenas numa área que pedimos, mas nos entregamos por completo e pedimos o teu controle em tudo. Que a tua vontade seja feita em tudo. Que possamos
ser conduzidos por Ti, desejar o Teu querer em nós, em tudo. Toma o controle, assuma as nossas vidas. Faz em nós a Tua vontade, o Teu querer. Nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita, agradável. Cumpre em nós o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Levítico 27. Encerramos Levítico. Viramos a página e vamos para o livro de Deuteronômio. Já lemos o capítulo de Números, né, gente? Nós vamos agora para Deuteronômio. Deixa eu confirmar aqui, nós já lemos Números, não já? Já. Agora a gente vai para Deuteronômio. Então vamos lá ver a compreensão do nosso livro, do nosso capítulo de hoje. Peraí, deixa eu marcar minha Bíblia aqui. Meu marcadorzinho. Aí. E hoje, a compreensão do nosso capítulo está assim, olha. Chegamos à linha de chegada. Parabéns para você, parabéns para nós por essa jornada. Capítulo 27 fecha o livro de Levítico com um tema muito prático e necessário. Votos, avaliações e valores. Depois de todas as leis e celebrações, Deus termina ensinando como dar valor ao que consagramos a Ele. Que lindo isso, né? O tema de hoje, então, com esse capítulo é: a sua palavra tem valor e Deus é o dono da primazia. Integridade do compromisso. Cumpra o que prometeu. O capítulo ensina que quando fazemos um voto a Deus, precisamos ser responsáveis com Ele. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Deus leva a sério o que prometemos a Ele no altar. Gente, aprenda isso, entenda isso, lembre-se disso. Santidade também é ter uma palavra que se sustenta sob pressão. Santidade também é ter uma palavra que se sustenta sob pressão. O princípio do dízimo foi falado do versículo 30 ao 33. Aqui Deus estabelece que a 10ª parte de tudo pertence a Ele. O dízimo não é uma doação. O dízimo é uma devolução. O texto diz que o dízimo é santo ao Senhor. Quando honramos a Deus com as nossas finanças, então estamos reconhecendo que Ele é o dono de tudo, o dono do 100%. É a chave para a prosperidade que não traz dores. A escolha de Deus, no versículo 32, na contagem dos animais, o 10º que passava sob a vara era de Deus. Seja ele perfeito ou não, bom ou ruim, isso mostra que Deus quer a nossa obediência cega. Deus quer que obedeçamos definitivamente, independente da situação, independente da condição, independente de como a oferta está. Se assim é para ser entregue, se assim é para ser dele, assim vai ser. Deus quer a nossa obediência cega, não a nossa análise de qualidade sobre o que Ele já determinou. Confie no sistema de Deus e o sistema cuidará de você. Uau! E a frase final para nós, na leitura e compreensão deste livro, está assim:
Levítico começou com o chamado de Deus de dentro do tabernáculo e termina ensinando que tudo o que temos, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa família, tudo tem um valor sagrado para Ele. Ser santo é entender que a nossa vida toda é um altar. Que tremendo! Ser santo, buscar ser santificado no Senhor, é entender que a nossa vida toda, tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é, a nossa vida toda é um altar dedicado a Ele. Levítico nos transformou. Saímos da escravidão do Egito, aprendemos a adorar, aprendemos a comer, aprendemos a nos vestir, aprendemos a cuidar da família e aprendemos a gerir o tempo e os bens. Agora você está pronto para o próximo nível. Glória a Deus. Que top, gente. Que top. Que tremendo, né? Uau! Como é bom termos essa oportunidade de aprender e crescer. Estamos prontos agora para viver um novo nível. Aleluia! E para completar o nosso ensinamento de hoje, compartilho com vocês um pedacinho do maná diário que Deus tem nos dado através desse livro abençoado. Eu vou sair desse deserto, do apóstolo Joel Pereira, apóstolo da nossa igreja, Projeto Vida. E hoje nós vamos ler... Cadê? Capítulo 55. Diz assim para nós: há coisas que só Deus faz. É no livro de João, capítulo 11, versículos 39 ao 44. A frase diz assim para nós: todo o contexto da sua dificuldade se torna pequeno diante daquele que servimos, e então, assim, podemos chamar de Pai. Todo o contexto da sua dificuldade se torna pequeno diante daquele que servimos e chamamos de Pai. Assim como no relato de João, capítulo 11, de 39 a 44, onde Jesus ressuscita Lázaro, há momentos em que as nossas preocupações e crises nos levam a encarar desafios que parecem impossíveis de superar. Quando Jesus ordenou que a pedra fosse removida do túmulo de Lázaro, ele mostrou que havia uma parte do milagre que cabia aos homens realizar: remover a pedra. No entanto, a parte mais extraordinária, a ressurreição, era algo que só Deus podia fazer. Isso nos ensina que em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas ansiedades, existem ações que podemos e devemos tomar. Mas o verdadeiro milagre, a transformação, que vai além do que podemos imaginar, ela vem exclusivamente de Deus. Pode ser que você tenha uma expectativa que o Senhor não atendeu. Assim como aquelas pessoas estavam frustradas por Jesus não ter chegado a tempo para curar Lázaro, conhecemos a história. Ele fez algo ainda mais grandioso, ressuscitando-o após 4 dias da sua morte, quando não havia mais esperança. Portanto, faça a sua parte, obedecendo ao que Deus mandar e confiando que Ele é capaz de trazer vida onde parece haver apenas morte
e restaurar a paz. Além e muito mais. Abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seu dia. Louvamos a Ele pela oportunidade de crescer mais um pouco juntos. Que o Espírito Santo acompanhe você em tudo que você fizer. Não abra mão da presença dEle onde você estiver. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia. E amanhã estaremos juntos, Deus quiser. Beijo. Fiquem com Deus. E até. Tchau, tchau.